dia a todos. Eu tenho o prazer e a honra de receber os maiores filatelistas, se não for o maior filatelista brasileiro, o Everaldo Nico dos Santos, da nossa SPP, a gente se sente honrado em receber você. O Everaldo tem vários prêmios nacionais e internacionais, o grande prêmio Fernando Travec, no ano passado, teve um grande, né, na sua coleção, e hoje ele vai nos abrilhantar com uma exposição, uma palestra, História Postal sobre enfoque da filatelia dispositiva. Ok? Everaldo, é com você. Tá bom? Obrigado. Muito grosso. Bom dia a vocês. Obrigado pela presença. Mais ou menos nesse título, eu vou tentar dividir com vocês a minha experiência como expositor, depois como jurado. Enfim, mais como expositor do que como jurado. Minha agenda de hoje tem 4 itens só. Vou tentar fazer bastante simples e pouco didático. Julgamento de coleções, os fatores de sucesso para o sucesso que eu digo é chegar lá em cima, para ganhar o grande, para ganhar o prêmio, para disputar. Importância do título, o material determinante e detalhes de apresentação, que é um dos itens favoritos de todo mundo fazer uma apresentação. As variáveis possíveis, cada um tem uma ideia, todas são boas, desde que agrade os jurados. Muito bom. Como é que eu vi isso aí? Vamos virar para baixo. E o botão de cima é o laser. Muito bom. A única parte didática é isso aqui que eu acredito que todo mundo conhece. Os critérios de julgamento na FIP. Tratamento de importância vale 30 pontos. Só recordando, aqueles menos jurados. 35, conhecimento e pesquisa. 30, realidade e condição. 5, apresentação. Isso aqui é fácil de entender o que é. Isso aqui é fácil de entender o que é. Ou é bonito ou feio. Isso aqui é raro ou não raro. Isso aqui tem conhecimento e estudo. Tem outro que é bastante mais difícil. Quem lê o que a FIP fala sobre isso, se você não é um colecionador, expositor, você vai ter que cuidar do motivo que todo mundo tem ao ler a primeira vez. É muito difícil interpretar o que é tratamento, regras de conhecimento, é tudo muito subjetivo. Na teoria, na prática, deixa de ser. Então, não vou falar desse tipo de avaliação. Isso vocês podem ler nos regulamentos da federação. Eu vou fazer aquilo no modo mais simples. Os fatores de sucesso para chegar nos 100 pontos. 100 pontos nunca ninguém tirou, que eu saiba. Certo? Que ninguém tirou, né? O máximo, não conheço, acho que 98, 97, né? É 98. 98, né? Parece, né? Ah, sim, eu acho né? Então, mas 100, acho que nem rainha da Inglaterra. Menos ainda. O jurado não conhece. Ninguém tirou 100. Vou falar então no modo que eu acho mais simples e mais gostoso de dialogar sobre como é que julga uma coleção. Título, material e dedicação. São 3 itens. Aqui você sabe, no quadro anterior, que vale 30 pontos. Fácil. Material raro, material bom, material caro, material encaixando na coleção, vale 30 pontos. O 30 está aqui. A interação disso, de título com material, faz o quê? O tratamento da coleção. Vale mais 30 pontos. A interface de material com dedicação vale o conhecimento. 35, falta 5 da apresentação, que eu vou fazer um capítulo à parte no final. Vocês vão se cansar hoje, nessa meia hora, de ouvir eu falar sobre título. Título é algo que eu, vocês, qualquer colecionador, expositor, não dá a atenção que ele
precisa e que ele merece. O título é a alma de uma coleção. Vocês não saírem daqui convencidos que o título é 99% de uma coleção, eu fracassei nisso que eu vou falar. Uma coisa bastante simples. Começando, temática, eu sou bastante leigo, então vou tentar não falar sobre temática. Tradicional e história postal. Uma coleção tradicional, palavras minhas, você casa com o catálogo. Se você resolve fazer uma coleção de olho, você está no catálogo. A fita 60, 90, ou do Império do Brasil, você casou com o catálogo. Na história postal, você casa com o título. Essa palavra não vai sair nem um quadro, nenhuma frase minha. Bom, vale a pena, quando cada um, quando tem seu título já bolado, fazer um checklist. Isso aqui é o arroz com feijão da filanteria. A filanteria é o que? Na história postal, o remetente, é o correio no meio, os imprevistos que podem acontecer, e o destinatário. Quer fazer uma coleção de expostos de estudo, ou de registrado, ou de selo, tudo encaixa aqui dentro. Se a sua coleção encaixa em quase tudo, provavelmente você está mais na história postal do que na tradicional. Não vou me elaborar sobre cada item desse. Você pode, por exemplo, alguns pequenos detalhes. Pode fazer uma coleção de carinho, que é o pequeno do correio. Não vai escapar, ou vai falar alguma coisa do remetente e de fazer um chamativo quando tem um imprevisto. E nem destino. Ainda sobre o título. Definir um título sem estudar profundamente a disponibilidade de material é um fracasso garantido. Sem questionar novas, vou falar de algumas coleções possíveis. Você quer, por exemplo, fazer uma coleção de grandes valores inclinados. Fazer uma coleção, eu tenho dinheiro, sou rico, 300 reais, 600 reais. Não vai passar de um lado do meio. Mesmo que você tenha todo o dinheiro do mundo. Certo? Além disso, vai incluir material lindo e material de quinta categoria. Um amigo nosso começou uma coleção de registrados. Aliás, primeiro, sugestão minha na época, registrados no Brasil. Depois de quase todo o material existente, o que não estava com ele, chegou à conclusão que não seria uma coleção bonita com 8 quadros. Teve que desistir. Exemplos devem ter dezenas na cabeça de vocês. Isso da disponibilidade do material não é tão fácil. Quando você tem um título na cabeça. Às vezes é bastante difícil. Outro exemplo ruim. Você quer fazer a primeira emissão da França. A emissão séries a emissão de 1850. Quer chegar lá em cima. Não vai conseguir. Porque 80% das peças principais, 100 delas, estão com Mr. Hackney, que é bilionário, não precisa de dinheiro, não vai aceitar a oferta. Se quiser vender, vai vender um pacote, você não terá nada além de uma coleção. Aqui, ó, esse Reinaldo apresentando uma coleção que é muito rápida, de milhões de dólares. Bom, definir o período da coleção. Tem muita coleção que eu conheço, de muitos amigos aqui, que começaram do Império, do Dom João VI, e pararam no Dom Pedro II. Estou falando da determinação histórica, que não é das melhores para muita coisa. Normalmente as melhores quebras de time são por atos do correio, e não por atos históricos. Nós, muitas vezes, confundidos, eu vejo esse tipo de coleção que começava com a República e não sabia onde terminava. Ou começava com história do Dom VI e acabava na UPU. Isso de história com atenção postal. Não gosto muito de coleções que começam e terminam com fatos históricos. Elas
trazem problemas de começo e fim por não encaixarem com as convenções europeias. Mas o timeline é muito importante. Eu dizia no começo que quem começa pensando numa coleção de inclinados, fala, puxa, você põe o olho de boi também, aumenta para baixo. Ou vai para vertical e não vejo e vai um pouco para cima. Ou faz história postal do Brasil e começa, como eu já fiz, começa com precursor. Primeiro carinho, 1798, começa ali. Depois percebe que existem cartas de Correio Mor, que é Correio também. Não tinha carinho, ele resolveu adicionar. Fiz um quadro inteiro de Correio Mor e mudou o título da coleção. Buscar originalidade não é uma má sugestão para esse opinião de várias pessoas. O que significa originalidade? Vou dar outro exemplo. A coleção do brasileiro. Coleção de precursores do Brasil. São carimbos usados em cartas do brasileiro do Brasil. 1798, bem definido. Time, até o olho de boi. Você pode chamar precursores do Brasil. Ou você pode chamar a Long Way de Bullseyes, como o nosso amigo que está aqui chamou a coleção dele, que é altamente criativa. Deu a chance de incluir até um olho de boi no fim da coleção, que não seria permitido se ele chamasse a coleção de precursores ou carimbos precursores do Brasil. Isso é originalidade. Seu título só estará definido após a introdução estar escrito. Vou falar sobre isso daqui a pouco, mas e vice-versa. Na hora que a gente escreve a introdução de uma coleção, você pode mudar o título e vice-versa. E acontece, já aconteceu comigo, deve acontecer com todos vocês que são expositores. Não definir o título significa atraiar. Significa perder o foco e desanimar. Pode acreditar em mim. É fracasso. Se você não define bem o seu título, você está fadado ao fracasso como expositor. E jogar dinheiro fora, já aconteceu com todos nós, todos temos nossos troféus comprados, pensando numa determinada sequência, num determinado tratamento, num determinado título, e isso aqui não entra mais na minha coleção. Vou vender, comprou porque é crucial, deixou de ser crucial. Subtítulo, algo também que a pessoa, poucas pessoas tomam o máximo cuidado quando começam a coleção. Só começa a aparecer esse problema no celular dela quando ela evolui. O subtítulo é aquele que define o equilíbrio do material dentro de uma coleção. Você não pode fazer uma coleção de Império do Brasil, os numerais do Brasil, e colocar 7 quadros com olho de capa. O vertical que é o mais barato, e o primeiro quadro dividido em olho de boi, inclinado e colorido. Mas está extremamente desbalanceado. Que é o equilíbrio entre material e o subtítulo que define isso. O subtítulo define o que te falta. Ou o que te falta, às vezes, define o subtítulo. Desde que o título esteja bem bolado. Senão, tudo pode mudar. Aliás, eu falei isso antes de aparecer a frase. Subtítulo fazem você repensar o título, muitas vezes, e vice-versa. Subtítulo define o tratamento, já falei no primeiro quadro, que a interação entre material e título é o tratamento de coleção. Subtítulos são criados quando aparece material novo. Também é verdade. Você não tem nada, então não tem aquele subtítulo. Mas é importante, dentro do título, abre um subtítulo. Por isso, coleção é dinâmica. A ordem alfabética, isso, na minha opinião, é um tratamento muito pouco criativo. Ou, por exemplo, a coleção de carimbos do Brasil, que todos nós, ou quase todos nós, já tentamos fazer e fizemos. Você quer fazer um carimbos do Brasil. Qual é o jeito mais fácil? Que há fazer para cidades que têm a letra A, começa lá com Avaré, qualquer coisa assim.
e vai por ordem alfabética. Isso é bom para colocar no classificador. Então, apresentar uma coleção é muito pouco criativo, muito sem graça. É muito mais interessante participar para trocas ou convenções postais. Bom, chega de título por enquanto. Material de uma coleção. O material, na avaliação pelos jurados, eu estava no quadro seguinte: é o material determinante. Qual é o material determinante? Isso é o índice do assunto material. Material novo em história postal. Pode ou não pode? Vou responder. Aquisição de material. Eu vou permitir dar palpite para vocês, baseado na minha experiência, que pode estar errada, e aceito sugestões. E material ou título? Outra vez vou falar de título. O que vem primeiro? Alguém tem a resposta? Tem material. Se tem material, então você fala o título. Você tem que ser criativo para... Claro que é o meio, Eu acho que é de formato abstrato, mesmo você tem que ter um título, né? Mesmo que não seja. Mas você tem um monte, uma ideia. desde criança você tem centenas de milhares de selos e de cartas no Brasil. Você pode fazer um título aqui. Baseado naquilo, aquelas regras que eu falei antes. Equilibra subtítulo, pensa na originalidade. Dá para fazer, com certeza. Vamos falar disso já já. Então, material na avaliação pelo jurado. Não vou entrar em detalhe aqui, vou ressaltar algumas coisinhas. O tratamento, o jurado olha a importância que ele tem na história, que é nada mais do que o tratamento da coleção. A importância filatélica é algo que todo mundo discute. O que é importante na filatelia? Grande importância que dá nota. Você pode ter, bom, eu tenho uma carta que sai de Campinas, vem para São Paulo, de Dom Pedro de 100 reais, um carimbo único nesta data. 16 de março de 1869. Você pode até botar dentro do quadro e dizer peça única. Vai tomar um ferro do jurado que sabe alguma coisa que não tem tamanho. Uma carta por 100 reais, uma porcaria. Uma carta doméstica. Comum, existem milhões. Mas que a conhecida naquela data é só sua. O perdão da palavra, grande merda. Você concorda? Você pode pôr o título embaixo, única. E é verdade. Na história postal, o preço de uma peça nem sempre, quase nunca, garante a importância dela. Um pouquinho sobre, estou falando sobre material da avaliação do jurado, que aqui vale 35. O conhecimento vale 35 pontos, a importância do material. Precisa mostrar conhecimento do seu material. Não é fácil. O material pouco visto, ainda que não foi alvo de muito estudo, é campo fértil para mostrar pesquisa. Um olho de mundo você pode mostrar muito pouco pesquisa. Como é que você vai tirar uma nota máxima de conhecimento se você fizer uma coleção de olho de boi, simplesmente com os estudos feitos até agora? O jurado não pode te dar atenção. Embora o material seja de primeira, vale milhões de dólares. Material igual ou muito semelhante é mortal na apresentação. Você tem uma página, 2 cartas precursoras, um carimbo de Sorocaba, dirigido a São Paulo, o porte de 20 reais, é ponto a menos. Então, as duas são lindas, ponto a menos. E material cuja ausência não pode ser ignorada, que é o completeness. Aqui tem jurado que só olha isso. Eu lembro de uma apresentação que eu vi do grande jurado internacional, o jurado mais de 50 exposições. Ele disse que quando ele começou, quando ele era aprendiz de jurado, ele pegou um grupo de jurados para ensiná-lo. E o grupo de jurados era o seguinte: um olhava o quadro e o outro tinha um catálogo. Então, selo número 1, tem? Tem. Selo número 2, tem? Tem. Confere aí. Selo número 3, tem? Tem. Selo número 4, não tem. Marca aí, não tem. Selo número 5, tem? Tem. 6, não tem.
E aí era feito o julgamento de coleção completa, boa ou não. Uma coleção pode ganhar um grande prêmio, a coleção do Império do Brasil, sem ter o Pax-Tico, sem ter o Chipó, vai ganhar. Vendedor já ganhar, outros ganharam. Ainda nos itens que valem ponto, eu preciso falar da munição, que é limpeza, ferrugem, vaso, envelope, etc. Me lembro aqui, o finado Alfredo Amões, quando eu comecei na filatelia, eu ia ali na livro Belaró, sentava ali na frente dele, olhava, puxa, isso aqui é raro, né? Ele dizia, olha, chama de menino, faz tempo. Menino, olha, vou dar uma sugestão. Só tudo quando tem qualidade. Você não precisa disso. Você vai achar outro muito melhor. Então, muito bom, compra com sua qualidade. O que é raridade? Raridade é peça de reconhecida escassez e dificuldade de aquisição. Tão simples quanto isso. O que é raridade? Portes raros, primeiro uso de uma convenção, último uso de uma convenção. Representação que eu falo daqui a pouco. Qual é o material que é determinante de uma coleção? Vou pedir a opinião de vocês. É aquele que expande a realidade. Uma exposição basicamente história postal. Pode ser tradicional também. Que demonstra conhecimento, pesquisa, que explica o tema com realidade filatélica e que ilustra o título. Não há dúvida que todos é uma resposta mais fácil aqui. Mas eu acho que cada um vai ter uma preferência sobre qual é o material que determina a alta pontuação do material dentro da coleção. A minha opinião é difícil de avaliar, né? Esse é novamente, que eu falo de martelando sobre o assunto título. O material ilustra o título, ele pode ser até caro. Ah, então é peça que me encaixa bem, mas vale 20 mil dólares, eu preciso pôr. E aí cai o grande erro de distorcer o título, perder o foco, de errar no tratamento. Por quê? Porque tem uma peça de 20 mil dólares. Ele quer incluir aquela peça. É a posição que ele está falando, com aquela peça só não dá, mas ele quer incluir. Isso até na temática. Explicar o tema qualidade filatélica também é algo muito importante que te dá nota alta no conhecimento. Você vai se contar Brasil. Material novo numa história postal pode ou não pode? Não podia, né? Hoje pode. Para quem não sabe a resposta, essa aqui é oficial. Na definição antiga de história postal, é estudo de carinho que não pode incluir ser humano. No entendimento atual, se pertence ao tema, ilustra o título, novamente, se ilustra o título, a coleção de história postal pode sim incluir essas novas e outro tipo de peça de documentos. Claro que não 90% do material, não outro. A questão é a seguinte, até quando você considera a história postal? Até quando você considera a história postal? Há 2 dias antes da emissão antiga, por exemplo, 2016 já é a história postal? 2016? As peças que foram emitidas. Nossa, tem criatividade para fazer um título. Então, até característica a questão é até quando que é considerada história postal? Até quando? É. Você decide conforme o material que Você você pode pode. comprar toda uma história postal e chegar no passado, por exemplo. Não pode. Para isso, o time management, você tem começo e fim numa coleção. Para determinar começo e fim, você tem que estar com o título mais ou menos na cabeça, com os subtítulos, com o equilíbrio do material e com essas datas. Você tem alguma coisa significativa para mostrar o começo? Tem alguma coisa significativa para mostrar o fim? Você já tem. Você tem começo e fim. Agora, falando novamente sobre o começo e fim, não é muito aconselhável você ter um time frame brutal. Você começar em 1606 e terminar em 2016, será uma coleção. Você pode citar a minha coleção que tem esse problema. Coleção do Marcos, que começa com o Correio Mor, entra na UPU. Passa por Berna e UPU. Uma das críticas e comentários dos jurados é
se não tivesse aldeia, seria muito bom. Tem peças raríssimas do Pedro, maravilhoso, o Casa da Moeda, únicos. Então, fazer uma coleção moderna com o Brasil. Certo? Agora, precisa de material para botar os outros lados aqui. É o Correio Internacional do Brasil, de 1798 até o Peru. Isso. Ainda não começa no primeiro ponto, mas um dia acaba. Não, começa primeiro com a Dona Maria I. Mas na hora que você começa assim com alguns precursores e chega a mostrar cartas mais novas da UVU, choca um pouco a diferença de material. Fala, é muito grande. O nosso amigo Olivier da Argentina tem uma coleção de império de província, Buenos Aires e Argentina. Começa com províncias. E entra no grupo porque não tem material. Não chega ao grande. Não chegou ao grande, tem grandes realidades. Não queria estar falando de time range aqui, mas estou falando de entendimento. Voltamos a esse assunto. Uma aquisição de material. Eu não preciso dizer que o material é um compromisso de valor, variedade, estado, beleza e significância no contexto. Opinião minha, sugestão minha. Se o material que você está olhando é bonito, te atraiu, você vai olhar e aquele corte tem alguma diferença sobre a convenção da época, ou você explica aquilo, ou pede para um expert explicar aquilo, ou não. Já me aconteceu, deve ter acontecido com vocês. Se for material maravilhoso. Deixa eu dizer. Não põe. Não põe. A recomendação é não pôr. Nem como. Você vai ter vontade de colocar. Se cheira mal, Não, uma palavra que eu usei nisso. Mas é aquilo que você fala, tem alguma coisa aqui. Até o corte bate, mas olha. É bonito, sabe bonito demais? Parece a Gisele Bündchen vai te dar bola. Pensa direito. É muita areia para o seu caminhão. Certo? Se 5 peças iguais conhecidas, ou 5, 6 ou 7, surge a oportunidade de você comprar, você tem pouco dinheiro, você comprar uma bem baratinha, mas é a mais feia, a pior de todas. Eu acho que você não deve comprar, vai aparecer uma melhor outro dia, você vai ter mais condições outra vez. Agora, se está caríssimo, determinante na história, ilustra o seu título, outra vez eu vou falar de nada. Você compra, vou te chamar de pouco, $1.000, essa de $100. Mas você não acha outra, aquela assim, a alma do seu título, paga os $1.000. Desespero. Mas não paga, porque vai ser crucial a tua apresentação. Bom, o que vem antes de virar o título? Claro, começamos a discutir mais ou menos isso. O que antes é estudar o assunto. Uma pergunta do Macedo aqui: como utilizar uma prova em história postal? Como Utilizar uma prova em história postal. Então, eu respondo já. E travou mesmo, né? Ele travou. Ele está Oi, Reinaldo, tudo bom? É muito fácil. Acho que até é fácil demais essa resposta. Você está ouvindo, Reinaldo? Está ouvindo, Reinaldo? Eu achei que está sem o som, só ele está cheio de escudo do som. Tá, mas você está ouvindo? Tá. Pode falar que a gente ouve você. Opa! Vou só parar um minutinho aqui para tentar responder a sua pergunta sobre prova. Como eu já disse antes, ser um novo prova ou documento pode entrar na história postal. Sabe como? Quando ela está intimamente relacionada com o seu título. Quando ela é parte crucial do subtítulo. É muito fácil achar exemplos disso. Por exemplo, você tem uma história postal, Convenção Brasil-França, 1860. Sabe como é que você pode começar essa coleção? Um bloco dos anos 80 e um dos anos 30. E uma prova. Certo?
ou uma coleção da Pacific Steam Navigation Company do Pacífico. Pode começar a coleção com um selo que não foi nem usado, que é aquele barquinho azul marrom. Selo caro, aliás. Aquele do McLaughlin? É. Não é? Aquele McLaughlin. O que eu escolhi sobre o material o título? Muitos aqui já responderam já, que você tem o material, você faz o título, certo? E vai procurar o seu bancolista que falta. Ou seja, o que vem antes é estudar o assunto. Estudar a disponibilidade que existe, aonde você pode chegar, se todas as coisas estão muito rápido, esquece, vai atrás. Você está errado no título. Muda de título. Tirar material de uma coleção antiga ajuda no título, no conhecimento, na velocidade, é muito fácil entender isso. Disponibilidade de material e estudos mudam o título, o subtítulo durante a vida de uma coleção. Todas as coleções que eu tive, os títulos mudaram durante a vida da coleção, algumas duraram 10 anos, e os títulos mudaram todo ano, mais de uma vez. Subtítulos e alguns subtítulos. O balanço do material para contar a história não para de cobrir os aspectos filantéricos do seu. E não para de cobrir isso. Bom, chega de material. Truques, experiências sobre a apresentação do material, a apresentação de uma coleção. Hoje as mais variadas. Antigamente era tudo folha assim, A4 ou carta. Hoje se fala muito em página tamanho A3, 3 páginas na linha que é A3 cortada por um quarto dela, ou seja, é livre. E a mistura de páginas diferentes, carta com A4 não dá, mas A4 com A3 dá para fazer. A4 com A3 cortada dá para fazer. Se sua peça não cabe direito numa página, seria muito grande assim. Margem limita espaço. Tem gente que gosta de margem, eu particularmente não gosto. Antigamente era normal as margens. Mesmo linhas inferiores e superiores, que servem para muita coisa, limitam um pouco o espaço. Tudo que não precisa deve ser tirado. Você pode usar tudo no espaço da coisa. Isso. Até agora, até agora. Cada capítulo pode, ou cada subtítulo, pode começar com uma introdução apresentando a peça representativa não obrigatoriamente a mais clara. Mesmo que você tenha peças excepcionais, não precisa abrir um capítulo com aquela. Se o capítulo chama-se Convenção Brasil-França, novamente, de 1860, se você começar com uma carta a primeira viagem conhecida, é melhor do que começar com uma carta 5 anos mais tarde e mais rara. Bibliografia deve constar, devia ter um ponto de interrogação. Tem jurado que diz, é mandatório colocar a bibliografia na primeira página introdutória. Eu discordo, já demonstrei para muita gente que uma coleção grande, muita fonte de bibliografia, não dá para fazer, não deve colocar no encher a primeira página do tipo para mostrar conhecimento. Isso aqui é uma enganação, para enganar o jurado. Você põe meia página de bibliografia. Põe aqui a introdução, e a parte de baixo, na primeira folha, a bibliografia é muito fácil. Pega aí 50 livros e lista que você leu, ouviu falar. Eu, na minha opinião, não deve. A minha coleção tem bibliografia marcada em letra minúscula, embaixo de cada página, onde se refere a um estudo qualquer. Tem mais 50 títulos de livro. Se eu colocar a primeira página seria desastrosa. Estou falando de apresentação. Sobre legenda, acho que não preciso explicar muito para vocês, porque todos somos experts. Longa demais tem o brilho do material. Nosso professor, grande amigo Paulo Comério, gostava de todas as cartas colocar todos os detalhes da história postal dela. Ou seja, repetia a convenção tal, que todas as cartas faziam subtítulo desse tamanho, legenda desse tamanho. Ele gostava, a coleção é prazer dele. Está certo, estava certo. Eu acho que não deve. É uma repetição inútil. Descrição, o jurado não lê. De vez em quando ele lê.
Se você tiver o azar de ler uma descrição que eu leio, você vai perder muito da boa qualidade. Então, tem que reveja, embora ninguém vai ler. O expositor, pouquíssimos vão ler a legenda de cada cena. Você, que fez a coleção, vai ler. Deve evidenciar a pesquisa, não é fácil, que você fez a pesquisa. E não precisa ser lida para... Essa última frase é importante. A legenda não precisa ser lida para você ter a segurança da história. Se você tem alguma experiência de exposição, olha uma exposição, uma coleção qualquer. Se você precisar ler muita legenda, a coleção não está bem apresentada. O subtítulo, título e subtítulo tem que demonstrar claramente o tratamento da coleção, sem ler a legenda de cada cara. Ainda sobre a apresentação, coisa que escrevo aqui, isso é uma página de uma coleção minha. As estrelas precisam de espaço. Esta carta aqui de cima é extremamente rara. Está misturada, porque o assunto, ela faz parte do assunto. O assunto é 3 portes diferentes do mesmo lugar para o mesmo lugar. Na história postal, subtítulo, uma legenda inteligente. Agora, colocar essa carta aqui, militar, extremamente rara, aqui dentro, se eu pusesse uma legenda, uma margem vermelha, também ela desapareceria. Se eu escrevesse aqui sobre a raridade dela, vermelha aqui embaixo, também não estaria bem colocado. Uma estrela, desde que seja de acordo com o seu tipo da sua coleção, ela precisa ter espaço, não pode estar misturada com outras coisas. A apresentação tem gente que gosta de destacar. Não pode ofuscar a sua peça com uma bobagem como isso aqui. Não é para chamar a atenção da peça. É errado. Estou exagerando de propósito. Mas eu já vi gente que coloca molduras gigantescas, molduras de várias cores, uma coleção de ouro grande que tem, na página introdutória, uma explicação de quando a moldura é vermelha, a peça é extraordinária, são escrituras. Quando a moldura é amarela, tem 4 ou 5. Se a moldura for azul, existe 8 ou 10. Menos que 10. Se a moldura for preta, existe menos que 20. Você não chegou assim, não. Não vai chegar a 50. Essa não vai chegar. Aliás, ninguém não chegou até hoje. Essa temos. A apresentação assim, na história postal é muito chata. Mas essa aqui é um quadro com 16 folhas. Nossa tendência é fazer isso. Tem que ficar. É monótono. Aqui tem um erro em português. 6 folhas, com 2 cartas cada uma, é muito chato. Isso aqui também. Mas isso aqui é um quadro de uma coleção qualquer, bem variado. Aqui, ó. Vai. Sempre confundido. Página 4, página 4, a 4 e a 4. Uma peça, com a introdução do subtítulo, 2 bem colocadas, tampando uma parte inútil, uma na vertical, poderia estar deitado, 2 no padrãozão. Aqui um documento postal, na escola postal. Não é uma prova, mas é um documento. Antes não podia pôr. Grande embaixo, com outra pequena em cima, não caberia legenda embaixo, legenda colocada ao lado. Aqui, páginas A3, cortadas 5 centímetros cada uma, para encaixar nessa dimensão horizontal. Aqui está intercalando páginas A4 e páginas A3. Porque essas peças são muito grandes. Para conseguir fazer aqui o equilíbrio, essa aqui cobre 3 peças, porque se encaixa no subtítulo postal. Uma página com outro subtítulo, que tem um mapinha, vale a ilustração de uma peça só, para começar. Primeira peça que se preparou no lugar nessa época. Aqui, não caberia legenda embaixo desta, do lado. 2 similares, com legendas ao lado, também embaixo seria complicado. Padrãozão. Uma sozinha, meia estrela. 2, essa aqui muito grande, tem ao lado a legenda. Essa aqui com selos que estavam dobrados atrás,
virados para frente, que dá variação de tema. Essa aqui, diferente, com o carimbo em cima, com a aba da carta virada, os selos estão colocados na dobra, e aqui outro tipo de expressão. Aí, isso é uma expressão variada, menos monótona do que fazer isso. Só por exemplo, não estou dizendo que aquilo é perfeito. Isso aqui é uma página de apresentação de uma coleção minha. A página de apresentação tem que ter. Já falei que bibliografia não precisa ter. Se você colocar em outro lugar. Mas a página de apresentação tem que ter o propósito da coleção. Obrigatório. O time da coleção e o plano. Só 3 coisas. Obrigatórias também. Você entrar na exposição FIP e olhar as páginas introdutórias, vai ter grande dificuldade de achar o propósito da coleção, resumido em 2 linhas, grande dificuldade de encontrar o período que a coleção se refere, grande dificuldade de ver o plano da coleção. Esse aqui eu acho um exemplo razoável, porque está aqui o plano numa linha só. Obviamente que essa coleção está separada pelo título, seja Pobreza e Navegação, na América do Sul. Está óbvio que está separado em 3 capítulos. Norte América, América do Sul e Pacífico, por oceano, por região. Está claro o tratamento dela. Pode ser chamado de plano nesse caso. Bom, poucos devem estar familiarizados com essa palavra sinopse. O que não cabe na introdução, o que não enche linguiça na introdução, deveria estar aqui. Uma sinopse tem que ter o propósito da coleção, pode ser igual ao da introdução, o tratamento. Pode-se dividir uma sinopse de acordo com os critérios de avaliação FIP. Ou seja, você fala do tratamento da sua coleção, para ajudar o jurado. Você fala do material da coleção, destacando todas as verdades, a lista pode ser imensa. Eu trouxe essa página aqui. Aqui, ó. Única página que eu trouxe. O título, o propósito, o tratamento, segundo minha versão de tratamento, as datas, o timing, início e fim da coleção, porque que é difícil explicar aqui, porque eu para cada país é diferente, a coleção de 13 países. Conhecimento e pesquisa. Vou ler 2 frases aqui. Essa coleção trata de um tema internacional, correio internacional, de e para o continente com 16 países, em 3 oceanos, o que requer pesquisa e entendimento de regras domésticas, regulamentos de cada país, a história das linhas de navegação, os acordos bilaterais, os contratos de navegação entre as companhias de navegação e os países e seus vizinhos, os carimbos, as marcas de trânsito, accountancy marks, entre as diferentes moedas. Pronto. O que requer de conhecimento aqui deverá estar espelhado na coleção. Facilita para o jurado entender. Claro que uma coleção de 13 países necessita mais conhecimento para a coleção da coleção. É mais fácil. E a realidade? A realidade, as peças, os highlights listados aqui. Além de estarem um framezinho vermelho e uma legenda vermelha embaixo. Sobre o destaque de peças, eu falei antes, devia ter falado, você não pode pôr um frame vermelho dizendo que isso aqui é a realidade em 90% das peças da coleção. Mesmo que 90% das peças sejam fora de série, como a coleção do petroleiro do Hackney, 99% são peças extraordinárias. Ele tem que selecionar 10, 15% das peças mais extraordinárias, dentro das extraordinárias, para chamar a atenção. E toda a coleção deve fazer um highlight das peças extraordinárias. Moderadamente, discretamente, sem exagerar no número de peças. 35 minutos e meio de melhor. À disposição para qualquer conversa sobre o tema. É uma discussão que a gente tem tido aqui nos grupos de história postal. História postal, ela tem um limite de idade? História postal é só império,
A primeira resposta, tem que ter um limite de idade. Se você olhar os charts aqui, eu coloco ênfase em deixar claro qual é o começo da coleção e qual é o fim. Na história postal da coleção, chamada Convenção Brasil-França, para ficar no mesmo exemplo, tem que começar em 1860 e terminar quando termina pela Convenção. Eu dou um exemplo que eu tenho discutido com o presidente. Está me ouvindo aí, presidente? É uma discussão que a gente tem discutido. História postal durante o reinado da Rainha Elizabeth II. Está me ouvindo, né? O reinado dela, que ainda não terminou, obviamente, mais alguns, talvez uma ou duas décadas, termina. Não vai ficar. Existe possibilidade de se montar uma coleção de história postal desse período na Inglaterra? Existe, mas essa coleção é mais temática do que a história postal. Com esse título. O seu título leva a entender que a coleção é sobre um tema, a rainha. E aí vai se colocar material filatélico dentro da história da rainha. Ela está melhor na temática. Sim, mas os aspectos do correio inglês durante esse reinado, por exemplo, você começa com uma moeda curta, os vários serviços postais do correio inglês durante esse período, os portes, por exemplo, um exemplo básico assim, a Inglaterra, em 1967, tinha 3 zonas o correio tinha 3 zonas, que era América, Estados Unidos, né? Hoje são 2. Todas essas mudas, tem muita coisa. Claro, isso entra como subtítulos. Sim. Então, ela poderia entrar como história postal ou ela vai ser Ela pode entrar como história postal, mas acho que você deveria fazer um esforço para colocar o início dela, não o início do reinado, mas um fato postal. Não um fato histórico. Eu gostaria de fazer. Não tem. Não, Tem um fato postal. Fato postal quando ela entrou. Eu vou te dizer um fato postal quando ela entrou. Quando ela entrou, um fato postal como ser comemorativo. Emitido pelo correio, que poucos feitos formas, Sim. estou chutando. Eu poderia ter um selo muito conhecido, que é o selo da coleção minha, que é uma coleção tradicional, que é o Maquin. E tem selinho de toda a correspondência inglesa usa aquele selo. Ou é para complementar, ou é isolado, ou de alguma forma. Então, ele é um selo regular, eu acho que é o selo mais importante da filatelia, é sempre o selo regular. Porque aquele selo realmente comemorativo é comemorativo. Mas o regular, ele é um selo com função de corte. O que tem a ver com a rainha? É o rosto dela. O rosto dela. É aquele, então, matemática. É aquela cabecinha lá. Então, usa temática. Então, mas, por exemplo, eu não poderia contar a história postal da emissão daquele selo até os dias A atuais. edição daquele selo estudo. Pode. Claro que pode. Aí você vai separar quais serão os subtítulos. Não é. Não, na história postal, conforme o subtítulo, o selo pode. O selo cabe. O selo do documento cabe. Não de muitos, 1, 2. Não é só envelopes. Não é só envelope do documento, telegramas, a utilização daquele selo. Ótimo. Pela ordem do. Não, pela ordem lá. Por favor. Meu nome é Tiago. O senhor é um notório selecionador, filatelista, e o material que o senhor tem se destacar é o sorvete. Hoje não. Material. Já, todas as minhas coleções, quase menos minha coleção tradicional, inicial, primeiro, prêmio, essa não tinha repercussão. As seguintes, todas têm repercussão. Porque o período permite. Eu pergunto o seguinte: o senhor é um veterano na Veterano na vida. Não é
automotiva. O senhor nunca se interessou pela parte da república? Já comecei lá em variedades, erros de impressão, até uma coleção de comer com erros de impressão. Você dá uma variedade. Aí eu abandonei Uma parte mais interessante. da parte da república. Mas é uma questão de gosto, Não, de foco. não, é por isso que eu estou perguntando. O nome da República é muito interessante. Claro que é. Mas ainda acho que pré-UPU é 90% da filatelia mundial. Pré-União Postal, pré-UPU. No caso do Brasil, 1876. O senhor disse 90%. Das coisas interessantes da história da história. O senhor acha que na república. Depois a UPU padronizou tudo. Não entendo, mas a eleição do ser em 1840, e o senhor acha que vai passar antes, espero que são quase 200 anos, certo? O seu. E nesse período, inclusive com a imensa da UPU, os serviços postais variaram muito. Variaram. Aliás, o senhor tem essa top que é o que chama o antigo registrado. Antigo registrado é o Segura. o seguro é a cooperativa registrada. É o único serviço que iniciou e existe até hoje, o registrado. Bom, o governo teve vários serviços que surgiram e desapareceram na República também. E o senhor acha que na República o mais interessante do que 90% é antes da UPU? Será que na parte da República, nesse período, Não, tem milhares de coisas interessantes, muita coisa interessante. Os seus mais caros do mundo, alguns são na parte da são de 1930, 40, 1940. O inverno gênero dos Estados Unidos vale 10 milhões de dólares, 1 milhão de dólares. Então é 1930. Aqueles canadenses vale 500 mil dólares. Não é interessante, interessantíssimo. Só que eu fiz uma coleção aqui que chama Serviços Especiais do Governo Brasileiro. E até o que eu tinha esporte, o único serviço que era fazer o seguro registrado. Assim, em outros serviços. Não é por isso que pode ser cobrado. é o único que existe, é o registrado. Não precisa até hoje, pode cobrar, precisa até hoje. Em 1600, não sei, em 1700, os caras eram mandados com porta quebrada. Esse serviço existe até hoje, porta quebrada. Muito bom. Só uma coisa para mim. Eu tenho bastante questão do equipe. A importância é grande para o desenvolvimento da construção, como você tem que usar os materiais. Eu só quero até repensar a questão das minhas coleções. Mas uma coisa que eu tenho um pouco é a questão do equilíbrio da coleção como subtítulos. Isso é difícil. Eu entendo que equilíbrio é equilíbrio físico. Não é o equilíbrio da, vamos dizer assim, da história ou do assunto daquele subtítulo. Ou seja, eu tenho que ter, por exemplo, cada subtítulo 4 páginas, 4 folhas para cada subtítulo. Então, esse equilíbrio que entender o que é Essa coleção que eu mostrei aqui chama-se Companhias de Navegação Servindo a América do Sul. Existem companhias de navegação, como a Royal Navy, que transportou 40% de todas as cargas. Você não pode pôr equilibrar essa companhia de navegação com a Titan Company, que transportou 10 cargas, tem 10 cargas conhecidas. Então, você vai pôr duas páginas da Titan Company, possivelmente 12 da outra. Eu estava entendendo que aqueles textos maiores, você tem que resumir ele para caber em duas folhas, e aquele que tem
tentar estender para duas folhas, para ficar duas folhas de um e duas folhas de outro. Normalmente, nesse caso, 99% das fronteiras mudadas pela companhia A e 1% pela companhia B, não pode ter 1% só de vantagem e as outras 119 da companhia A. Não pode, porque a realidade das coisas lugar é assim. Então, como que seria esse equilíbrio? Esse equilíbrio depende de você ter alguma variável Vocês entendem isso? da companhia A, nesse caso. Bom, você vai ver a você está com uma comentário. Eu aprendi muito com sua coleção dos sumários. Porque várias vezes eu levei para casa, eu tive a chance de examinar, né? Aí eu percebi que a coleção sua de sumários, fiz uma distribuição muito equilibrada nos quadros. Um quadro estava subindo, dois quadros estavam subindo, depois dois quadros. Não mistura. Isso, não mistura. Quer dizer, um assunto, um quadro, depois continua o quadro, fecha aquele quadro e começa com outro. Tanto dos humanos também. Isso é outro truque difícil. Isso, mas dá para equilibrar. Você tem matéria. Os humanos também. Olha, um quadro sobre ele não. Depois um quadro sobre cartões postais. Dois quadros sobre cartas diretas, uma coisa assim. Eu gostei muito. Só para dar um exemplo, posso dizer, Não, mas eu gostei só muito. para dizer, agora a lógica é temática. Né? Tem uma coisa sobre vinhos. Tá? Sobre vinhos, é temática. Mas, se eu falar de vinho na França, você tem uma extensão absurda de assunto para você colocar. Agora, se você falar em vinho, por exemplo, Austrália, ou na própria Alemanha, que é a virada da Alemanha, mais cerveja do que vinho, você tem um pouco assunto. Como é que vai equilibrar isso daí? Posso dar a sugestão? Para mim, essa é fácil. Eu não separaria do país. Meus capítulos seriam parecidos com o vinho. Mas aí, nossa, aí não tem nenhum. Como não? Você vai Cabernet, Merlot, Pinot Noir. Mas aí dá. Eu não sei se também dá, senão. Porque Eu estou dizendo uma sugestão, não fazer com o país. Para poder tirar uma derrota. Outra coisa que eu tenho o número de quadros. É obrigatório ter 8 quadros. Isso Não, aqui foi há pouco dizendo isso. Você vai entrar na FIP, você tem que começar com 5 quadros. Você pode manter os 5 quadros, mesmo tirando o ouro, ou e fazer quiser. Não é obrigado. Essa dificuldade é muito grande. Você fechar um quadro, assim, eu acho que é o ideal, mas é uma dificuldade muito grande. Sim, eu também concordo que eu estou tentando fazer isso. Eu ia falar sobre isso. Esse é o objetivo de qualquer jogar vai ter a coleção com mais facilidade. Cada quadro fechou um capítulo. Se pudesse fazer uma coleção de 8 capítulos, cada capítulo um quadro. É quase impossível, pela importância das peças, da cabeça da música. Cada capítulo é quase impossível. Mas seria. Agora usar dois quadros de um Cara, assunto. chegar no meio termo disso, você precisa ter mais material necessário e encher linguiça um pouquinho em outro lugar. Uma peça que não é tão boa e tirar peças lindas de outros livros. Que dá boa ilustração. Então, ainda eu tenho que pôr mais uma. Então, esse capítulo aqui, esse quadro, mais a primeira. Essa peça não posso deixar de lado. Tira alguma coisa. Tira uma página dessa peça. Mas ele falta no fim. Até Os formatos falam que a redação ela tem que ser mais rasa, os degraus não se tocam. Cada parágrafo tem que ter uma ideia médica. E assim, quando você lê a citação total, ela faz um uso e se faz entender. Né? Então, mas cada degrau se toca. E parece que essa ideia dos quadros é a mesma. Né? Cada quadro seria um degrau fechado, com ideias fechadas. O bom é que eu tenho já duas opiniões distintas e eu vou entrar E outra coisa, sabe como é que você resolve isso aí? fazendo a coleção e popular. Fazendo a coleção. Aliás, eu não mencionei aqui um tema que para mim é um dos mais
caras como é um expositor. Se você se dedica e faz a sua coleção, é muito diferente daquele que rapidamente tem tanto dinheiro em pouco tempo, que fala, eu vou comprar essa aqui, dá para a secretária, monta essa página primeira, a outra segunda. Não dá. Não dá para fazer uma coleção perfeita. A apresentação tem página de coleção que você não deve ter vergonha de refazer 10, 20, 30 vezes a mesma página e jogar fora o interior. Não sei. Atingir a página perfeita na tua cabeça, no teu conceito, você, expositor, interessa o que tu acha. Atingir a página perfeita depois de 20 alternativas ou 20 tentativas é o orgasmo filatélico. Não vale para o outro orgasmo, 20 tentativas não vai dar certo. Eu concordo porque o prazer eu não visto o limite da tua sua. Então, por exemplo, é óbvio, não tem limite. Que uma coleção, não, mas uma coleção de história postal que eu quero montar, se for apresentada ao lado de outra coleção de história postal, o valor dela, de raridade, cai para baixo, óbvio. Mas eu acho que a filatelia ainda existe, claro. Ela é moderna, hoje estão lançando selo de livro, mas ainda se faz isso. Bem apresentada, tiver um tratamento impecável, uma introdução bem feita, um título coerente, tudo está coerente com o título, e for bem apresentada, você vai ter nota alta. Você já sabe essa cara. Sim, mas o grande barato é que as gerações anteriores a mim, eu não sou menino, já tenho 55. Eu fiquei revogado para o milhão, o cara me deu para milhão de casa. Mas as gerações anteriores às nossas estudaram muito filatelia. Os grandes estudos, você vê dessa geração anterior. Então, eles estudaram o período imperial, estudaram de todos os países, não só do Brasil, mas estudaram história. E eu vejo muito pouco do que ainda é feito hoje. Ainda se escreve em cartas, lógico, no menor número, mas os Correios ainda estão em atividade, eles ainda criam serviços especiais, eles ainda têm rotas que mudam, que se alteram. Então, eu vejo muito pouco disso, porque os estudos são dedicados à coisa antiga. É mais interessante. Mas alguém vai ter que deixar isso. Nós estamos vivendo esse momento. Uma das coisas que aqui na SPT a gente tem preservado é a documentação física dos nossos associados, se é assim que eu posso dizer. Hoje a gente filma, fotografa, grava. Por quê? Porque isso tem que ser preservado. A palestra que o senhor fez agora, ela vai ficar mais de eterno, sei lá, vai ficar lá no YouTube, vai ficar gravado no nosso acervo, alguém quiser assistir, põe o cartão lá e vai ver. Daqui. Mas é uma visão da época. Esse registro é importante. Vai ficar na história, vai ficar. Por quantos que já se foram que a gente não Perdeu a oportunidade, né? entendeu? Muita pessoa estudou determinadas coisas. O próprio Cornélio, a facilidade. Ele tem texto, mas ele. Chama história oral. Isso. Antes não existia, hoje existe. Isso é história oral. É o que a gente tem procurado fazer aqui. Mas como tudo que é feito hoje, no passado recente, está gravado em tudo quanto é lugar, não precisa se preocupar mais. A grande preocupação vem com as coisas do passado, que não ficou nada gravado. O cara vai para deduzir, para buscar, para estudar, e tem dados, pega um jornal velho lá na França, para olhar a nota da data que saiu no navio, tem que estudar. Sim, eu concordo. E isso é importante, porque Entra no Google, aí tudo lá. sim, essas pessoas que estudam trazem hoje a informação. Inclusive, está se fazendo hoje. Também está no Google. Vai estar lá no Facebook, vai estar no YouTube, vai estar no nosso boletim e vai estar por aí sempre e a gente vai poder rever isso aí. Obrigado pela paciência. É muito importante que a gente aprenda cada vez mais Muito bem,
Eu queria deixar